Toda história tem um começo. E foi assim que tudo começou por aqui, na igreja do Parque Ipiranga. Com 26, 27 anos que nós estamos aqui. Vocês estão aqui Antes da igreja. Antes da igreja nós frequenta esse lugar. E aqui antes era o quê? Não era igreja, era um núcleo, né? Alguma coisa assim. E nós que nós começamos a vir, nós não era casado ainda, nós estava solteiro, nós participava do grupo de jovens que tinha aqui, na escola bíblica, que um pouco era aqui, um pouco era lá, e era bem diferente. O clima que era muito diferente. Eu vinha antes como visitante, era um ponto de pregação ali na esquina da Rua Palma. Aí era o pastor Júlio, na época. Aí tinha o Wagner, que fazia o louvor. O irmão do pastor Júlio, na época, o Luciano, tocava bateria. E de lá eles vieram para cá. Compraram aqui, construíram. E daqui a gente ia para Orlando Pellegrini, lá que era a sede. Na época, o pastor Donizete. Então, naquela época, eu era visitante. E a minha mãe, as minhas irmãs, né? E a Fátima, que era a filha da irmã Altamira, que me levava mais também, né, como visitante, para frequentar lá. Então eu vinha aqui como visitante e lá na Orlando Pellegrini com ela. Todo domingo vinha ônibus, pegava o pessoal aqui na frente e levava para lá. Quando eu cheguei aqui, essa igreja, se eu não me engano, tinha 1 ano e pouco aberto. E eu vim aqui quando eles, o pastor Beto e o Júlio e o pastor Donizete estavam inaugurando aqui como a primeira igreja. Aqui, né, com o pastor Júlio e o pastor Beto. Aí eu fiquei com eles aqui, auxiliando no trabalho, ministrando na escola bíblica, cantando um pouco no louvor. Aqui só tinha culto de quinta-feira. E aí o restante, nos domingos, a gente ia lá para a igreja do pastor Donizete, lá onde está a Célia hoje. Como eu era o diácono aqui, na época do pastor Júlio, né, do Beto, então eles pediram que eu descesse para lá, para Brasil, né, para a Rua Brasil. A gente já estava orando para que essa igreja aqui passasse como uma igreja oficial, né? E a gente estava orando para que Deus mantesse um pastor aqui, que tivesse um pastor. Porque o Júlio e o Beto, eles eram pastor aqui, mas eles eram auxiliar do pastor Donizete. Eles eram pastor aqui. Que na época que nós vinha, aí não tinha muita gente na igreja na época. Aí, poucas pessoas que tinha, nós estava aqui, aí o auxiliar, que era do pastor Donizete na época, ele falou, vai vir um pastor aqui. Aí nós estamos tudo ansiosos, né? Quem será que é esse pastor, né? Então, vim acompanhando esse processo, né? Até a mudança de pastores, que teve a mudança na região, né? Aí comentaram que viria pastores para cá, que não seria mais um ponto de pregação, seria uma igreja mesmo. Mas com o tempo essa igreja passou a ser uma igreja definitiva, com um pastor, pastoreando esse rebanho. Foi onde o pastor Eliezer e a pastora Claudete vieram de Rinópolis para cá. Tudo começou com um passeio, né, na casa do pastor Valdemir. Ele pastoreava em Herculândia, e hoje ele pastoreia na cidade de Acri, mas o cunhado dele era da mesma igreja que nós lá em Araçatuba, né? E ele falou assim, Eliezer, você está de férias mesmo? Eu vou lá na casa, a gente chamava ele de Miro, né? Vou lá na casa do Miro, você não quer ir lá comigo, passear, né, dar uma volta? Eu falei, vamos. E aí então nós fomos lá em Herculândia, na casa do pastor Valdemir, e chegando lá, o pastor Valdemir, ele, depois de perguntar para mim como é que estavam as coisas, tudo, ele falou para mim assim, você não vai sair pro ministério não? Eu falei, não, rapaz, não vou sair pro ministério não, eu tô bem lá, tô auxiliando o pastor José Serafim. Aí ele falou assim, rapaz, você precisa sair da barra da calça do Serafim, né? Você precisa sair pro ministério, rapaz, tem igreja aqui na região que está fechada por falta de pastor. E logo que a gente estava conversando, chegou o pastor Maurício.
que era pastor, que foi pastor também em Rinópolis e estava aqui em Tupã, pastoreando aqui a igreja do Aritana. E a igreja ela estava fechada, porque ele não conseguia ficar indo lá, e tinha passado uns pastores por lá, mas não ficava. Então a igreja em Rinópolis realmente estava fechada. Então o pastor Maurício chegou lá nessa mesma hora e ele falou: Maurício, estou falando aqui com o Eliezer que ele precisa sair para o ministério e que a igreja lá em Rinópolis está fechada porque não tem pastor. E aí o pastor Maurício também veio e falou: é verdade, Eliezer, por que você não vem para cá? Tá precisando de um pastor lá. E deu aquela incentivada: vamos lá, vou te levar lá para conhecer. E aí nós fomos lá: não, nós vamos te levar lá, vamos lá. E aí nós fomos lá em Rinópolis conhecer lá a igreja, o lugar, e aquilo ali para mim foi como uma flecha no meu coração. Por enquanto eu fiquei quieto, não falei nada, mas quando chegou em Araçatuba, eu fui conversar com a pastora, né? Falei: olha, Deus falou comigo algo muito sério e está me incomodando, e eu queria falar com você que aconteceu isso, e aquilo ali foi muito forte, entrou como uma flecha no meu coração. E eu estou sentindo Deus me chamando realmente, né, para o ministério, que a obra de Deus está perecendo. Eu estou sentindo de Deus de ir para Rinópolis. Estou sentindo esse chamado muito forte no meu coração. E eu queria falar com você sobre isso. Ela falou: vamos orar. Eu, sinceramente, não sinto nada disso, né? Se Deus falou com você, vamos orar, que Deus vai falar comigo também. Mas, sinceramente, eu não tenho vontade de ir, não quero ir. E não estou sentindo nada. Mas então começou dessa forma, com um convite, uma palavra do pastor Valdemir, consolidada com a palavra também. Então, resumindo a história, antes de terminar as minhas férias, eu já estava morando na cidade de Rinópolis. Eu falei: não, se for de Deus. Aí depois a pastora também, que ela tirou um tempo de oração, Deus falou com ela. E ela falou: não, se Deus realmente está falando com você, se Deus está te chamando, então Deus me fez lembrar de muita coisa, eu estou com você e eu vou com você. E aí eu falei: bom, então o primeiro passo, sinal, era você concordar. E depois eu fui lá na empresa, conversei lá com a gerente que eu trabalhava, expliquei para ela, mas eu queria sair daqui com todos os meus direitos, né, para não ter que pedir a conta. Expliquei para ela que eu estava saindo para o ministério, né, e era uma mulher, e ela falou: não, Eliezer, se você está falando que você vai trabalhar para Deus, quem sou eu para te segurar aqui? Fica tranquilo. Assim que acabar suas férias, pode passar no RH, que vai estar tudo pronto, você vai ser mandado embora, vai sair com todos os seus direitos, fica tranquilo. E, enfim, foi assim que nós saímos para o ministério e começamos na cidade de Rinópolis. Como das outras vezes, né, que ele recebia o convite, pastor Miro sempre convidando ele para sair para o ministério, falando da necessidade de ter pastor, e ele falava não. Então eu fiquei tranquila, né? Eu falei: é mais um não que ele vai falar, né? Fiquei muito tranquila, mas quando nós chegamos em casa, de volta da viagem, ele falou para mim, realmente eu não havia sentido nada. Eu falei para ele, eu vou orar. Eu falei: você ora também. E Deus me fez lembrar das minhas orações, das músicas que eu cantava. E aí eu tomei a decisão, mesmo não querendo ir, e não queria deixar o meu pai, não queria deixar a igreja que eu trabalhava, os irmãos. Mas eu falei para ele, né? Deus falou comigo, ele me fez lembrar das minhas orações. E vamos, foi isso. A superintendência sempre foi aqui em Tupã. Então a gente sempre vinha aqui na cidade de Tupã para as reuniões de superintendência da região 711, né? Sempre foi aqui em Tupã. Então nós estávamos já 1 ano e 8 meses em Rinópolis e eu já não me acostumei com a cidade. O trabalho lá cresceu, graças a Deus. Nós tiramos a igreja de um bairro muito distante, levamos a igreja para o centro da cidade. Então a igreja saiu de 5 pessoas, tinha aproximadamente 50 pessoas, 45 pessoas nesse 1 ano e 8 meses. Mas assim, eu particularmente já estava orando para que Deus pudesse me dar uma nova oportunidade. Nós não nos acostumamos com a cidade, porque era uma cidade pequena, Araçatuba era uma cidade grande, então nós não nos adaptamos com a cidade. Então eu já vinha orando já, e como eu era ainda novo, 28 anos, então tem a questão da ansiedade. Eu achava que a igreja não estava crescendo de acordo com aquilo que eu queria, que eu estava pensando. Então eu estava tendo algumas dificuldades com relação também ao meu ministério. Então eu já vinha orando nesse sentido. E o que aconteceu? Nesse tempo que eu estava orando, aconteceu uma grande mudança na nossa região. Aconteceu uma grande mudança, que a região ela passaria a ser 2 e não
apenas uma região. Então, por questão de um novo tempo da igreja, que eles queriam o crescimento, então eles estavam fazendo isso com algumas regiões, dividindo regiões em duas para que pudesse crescer mais. E aqui Tupã, então, passaria a ser duas regiões. Ia dividir as igrejas, ia ficar com uma superintendência e o outro pastor ia ficar com a outra superintendência. Então, nesse meio tempo, nós viemos aqui e o superintendente falou, a partir do mês que vem, as pessoas que eu falarem o nome aqui vão ficar comigo. E as pessoas que eu não falarem o nome é porque vai ficar com outro superintendente que vai chegar aqui em Tupã e a reunião já vai ser com ele. Então, nós ficamos com outro superintendente, que era o pastor Albertini, na época, e a primeira reunião ele falou assim, olha, vocês então vão fazer parte da minha região e a igreja do Parque Ipiranga é uma congregação e ela ficou também para mim. Então nós vamos oficializar lá agora como igreja, como obra nova e como igreja. Então ficou para mim, só que lá não tem pastor, porque era um obreiro do pastor Donizete que fazia os cultos lá, e então, mas agora ficou comigo, e o obreiro do pastor Donizete, ele pediu para que ficasse com ele, porque era dele, ele que formou, então ele não quis deixar o obreiro lá, então não tem pastor lá. Eu tenho muitos amigos, uma pessoa muito conhecida, poderia trazer alguém de fora para assumir a igreja lá, mas Deus tocou no meu coração que eu quero uma pessoa da região, eu quero uma pessoa aqui da região para que assuma a igreja. Então, aí eu peguei e falei para ele, falei, pastor, eu estou em Rinópolis, já faz 1 ano e 8 meses, eu tenho uma filhinha pequena, e eu queria uma nova experiência, não me adaptei lá, queria uma cidade maior, e ele então bateu no meu ombro e falou para mim, vamos orar, irmão. Foi o que ele falou para mim, vamos orar, irmão. Foi a única coisa, eu não conhecia ele, né? Até comentei com o pastor Maurício, e o pastor Maurício que falou para mim, não, vai lá, corre lá, fala com o pastor Albertino que você quer vir para Tupã. Sempre o pastor Maurício, aquela empolgação dele, né, acelerada, não, vai lá. Eu falei, ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, com certeza vai aparecer outros pastores que vai pedir a igreja para ele também, não estava colocando muita expectativa não. E aí se passou alguns dias, né, se passou mais de 20 dias, que a reunião de superintendência era no começo do mês, e um dia o telefone tocou, lá em casa, em Rinópolis. E o pastor Maurício falou assim, olha, o pastor Albertini me ligou aqui, falou para me ligar para você vir aqui que ele quer conversar com você. Aí eu falei com a pastora Claudete, falou, vamos para Tupã, que o Maurício ligou e disse que o pastor Albertini quer conversar comigo. Mas assim, eu não vim com muita expectativa. Eu falei, talvez ele vai me dar uma satisfação, né? Como eu conversei com ele, eu pedi para vir para cá, talvez ele vai me dar alguma satisfação. Então nós viemos aqui para conversar com ele, ali na igreja da Borebis, que era a sede. Sentei eu lá, sentei a pastora, nós fomos juntos, e ele falou para mim, olha, você pediu à igreja aquele dia, conversou comigo, eu tirei um tempo para orar com a minha esposa, mas eu quero dizer para você que teve outros pastores também, não foi só você que pediu, outros pastores também pediu a igreja para estar assumindo lá. E eu pensando, né, ele falando, eu falei, ele vai apenas dar uma satisfação, que escolheu uma outra pessoa, né? E ele falando para mim, então teve outros pastores que pediu também a igreja, mas depois que a gente tirou um tempo de oração, conversando, então eu chamei você aqui, né, para falar com você, falar com a sua esposa, que a pessoa que nós escolhemos para estar assumindo a igreja lá do Parque Ipiranga, essa pessoa vai ser você. Aí, para mim, né, assim, não foi uma surpresa tão grande porque eu esperava, eu estava orando por isso. Mas eu confesso que, assim, eu não estava tão acreditando, justamente por ser Tupã é a melhor cidade da região, aqui da Alta Paulista, é a maior cidade. Outros pastores já tinham pedido, então eu achava assim que talvez ele poderia querer um pastor mais experiente para vir para cá, mas graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, tocou no coração dele e ele disse, dia 3 de dezembro você vai assumir a igreja lá, como pastor da igreja. Eu fiquei bastante preocupada, agora é diferente da nossa saída de Araçatuba, né? A minha preocupação era com a igreja de Rinópolis. Tinha me afeiçoado à igreja e eu ficava preocupada. Quem que ia ficar lá, quem que ia dar continuidade. Eu tinha falado para a Aline, que era a irmã que fazia o louvor. Na virada do ano, ela falou, os pastores vêm aqui e vai embora. Falei, não, nós vamos ficar aqui. Então, quando eu recebi a notícia que
tinha surgido a oportunidade de vir para cá, eu fiquei muito triste pela igreja. E eu falei para ele, falei assim, será que é da vontade de Deus mesmo? Será que a gente está saindo no tempo certo? Mas ele falou para mim, ele falou, não, eu orei, Deus confirmou, é de Deus, e essa obra não vai fechar, Deus vai enviar pastores, essa obra vai crescer, porque é de Deus. E aí eu fiquei com o coração mais tranquilo e me alegrei, porque aqui em Tupã, eu sempre gostei de Tupã, a gente estava aqui todo mês, e tinha o pastor Maurício, a pastora Denise, que já era família da gente, né? Então, eu fiquei feliz, mas muito preocupada com a igreja. Mas graças a Deus, desde que nós saímos lá de Rinópolis, a obra não parou, cresceu conforme Deus havia falado para o pastor. Mas graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, tocou no coração dele e ele disse, dia 3 de dezembro você vai assumir a igreja lá, como pastor da igreja. Pode se preparar, pode procurar casa aqui em Tupã para vocês mudar para cá, pode avisar a igreja lá de Rinópolis. Dia 3 de dezembro, então, você vai estar assumindo a igreja quadrangular do Parque Ipiranga. Então foi assim que nós viemos para cá. A gente sempre já conhecia aqui a igreja. O pastor Maurício era pastor aqui no Aritana. E às vezes a gente vinha aqui, ficava na casa dele para reunião, posava, e a gente dava uma volta pela cidade, e a gente passava aqui na frente, e ele falava, poxa vida, Elias, isso aqui é uma congregação, né? Se tornasse uma igreja, quem sabe um dia você não vinha para cá, para Tupã, você vê como que é as coisas, né? Então a gente já conhecia aqui, mas depois que a gente realmente consolidou tudo isso, nós viemos aqui, conversamos com o irmão lá da igreja sede, que é o Hélio, né? A gente chama ele de Elião, e a gente conversou com ele, falou assim, a gente pode ir lá conhecer a igreja, tá? E aí ele falou assim, não, conversamos com o Júlio, né, que tocava aqui a igreja, fazia os cultos, vou falar pro irmão Hélio abrir e mostrar para vocês. E o Hélio veio aqui, abriu a igreja, e assim foi esse contato, o primeiro contato que nós entramos aqui dentro, que nós vimos como que era, as cadeiras, eram aquelas cadeiras de madeira de cinema, e aquelas cadeiras simplesinhas também, um pouco era cadeira de cinema e um pouco era cadeira de madeira, daquelas simples, né, não tinha o forro, que era só o contrapiso, não tinha piso ainda, a iluminação era outro tipo de iluminação. Então nós chegamos aqui, tivemos esse contato e como era uma congregação, praticamente tudo que tinha aqui dentro da igreja eles levaram, porque algumas coisas eram da igreja sede, outras coisas eram de irmãos que vinham aqui ajudar nos cultos, tinha uns instrumentos de som aqui, mas eles levaram, tinha um retroprojetor naquela época. Então na verdade mesmo, quando eu cheguei aqui, nós só pegamos a igreja, o prédio, né, as cadeiras, bem simples, um filtro de barro que tinha lá atrás, então não tinha tribuna, não tinha instrumento de som, não tinha microfone, não tinha nada. Pegamos aqui mesmo, assim, só o prédio, praticamente só o prédio, as salas lá no fundo, só tinha um banheiro, e algumas salas lá no fundo. Então a gente começou o trabalho aqui dessa forma. A posse sim foi meia turbulenta também. Porque o dia que nós assumir aqui a igreja, o pastor Maurício começou a entrar em contato com algumas pessoas que congregavam aqui, e essas pessoas falaram assim, mas hoje vai ser a posse do novo pastor, mas nós não estamos sabendo que vai ser hoje. Então nós descobrimos que ninguém estava sabendo que ia ter a posse no dia. Eu não sei o que aconteceu, mas a verdade é que ninguém sabia que eu ia tomar posse, não foi falado, não foi avisado. E aí, como o pastor Maurício entrou em contato com essa pessoa que ele sabia que congregava aqui, essa pessoa então começou a ligar para outras pessoas, dizendo, o pastor Maurício ligou para mim, disse que hoje vai assumir um novo pastor lá. Então um foi ligando para o outro, e aí nós viemos aqui, o pastor Albertini veio aqui para dar posse para nós, e chegamos aqui, tinha uma média de umas 20 pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas que eles conseguiram ligar, entrar em contato para que viesse aqui receber o novo pastor. E aí o pastor Albertini deu posse para nós, falou com eles, a partir de agora, o pastor Eliezer, a pastora Claudete está assumindo aqui como pastora, que não vai ser mais congregação, vai ter os cultos, aqui vai servir a ceia a partir de agora, e aqui vai ser organizada uma igreja
igreja, não mais apenas uma congregação. E aí a gente conversou com as pessoas que estavam aqui, pedimos para eles avisar os outros irmãos que a partir de tal dia ia ter culto, para que eles avisassem, para que eles viessem, que nós íamos marcar uma reunião com todos os irmãos. Então nós assumimos aqui uma média de umas 20 pessoas, e quando nós fizemos uma reunião depois, marcamos, que as pessoas ficaram sabendo que o pastor já estavam aqui, vieram, nós marcamos uma reunião e a gente começou a igreja aqui, uma média de umas 30 pessoas, 35 pessoas que decidiram ficar aqui, A maioria decidiu voltar para a igreja sede, que eram os irmãos que vinham aqui para fazer os cultos, para tocar, para apoiar, o obreiro que estava aqui, mas que esses irmãos realmente tinham vínculo lá com a igreja sede. Então esses irmãos não ficaram aqui. Quem ficou aqui realmente eram aqueles irmãos que moravam aqui no bairro, perto aqui, mas a maioria voltou para a igreja sede. Então nós começamos aqui com umas 35 pessoas, mais ou menos. Olha, quando no dia da posse eu estava aqui, o pastor Eliezer e a pastora Claudete entraram por aquela porta. O pastor era magrinho, depois a pastora Claudete cuidou mais dele, ele foi engordando um pouco. Ele foi engordando um pouquinho mais, mas quando eles vieram aqui, eu estava sentado no banco ali, os bancos velhos, eu estava sentado ali, eu levantei, cumprimentei eles com uma boa-vinda para eles. Eu lembro muito bem, e nós abençoamos o ministério dele, E o pastor Eliezer começou aquele jeito dele, começou devagar, e foi indo, eu, mas o Josenildo ao lado dele, auxiliando ele no ministério dele. Aí chegou o pastor, bem magrinho, ainda fica olhando assim, bem magro, a pastora ali. Eu falei, nossa, que pastor diferente, Miudinho, Será que vai dar conta? E o pastor chegou, A gente foi ali conhecendo, olhando, aquela timidez, mas com isso aí nós fomos conhecemos, Foi conhecendo e ele foi fazendo a visita, conhecendo nós. E aí, com isso, nós estamos aqui. E nunca saímos da igreja. Quem olhava para ele assim, via ele um rapaz mesmo, um mocinho mesmo, sabe? Então era uma coisa assim, porque os mais velhos, eles não acreditavam muito em pessoas novas pregando em cima do altar. Então, hoje não. Hoje tem muitos jovens que pregam no altar, mas naquele tempo não tinha. Era mais pessoas de idade. E as pessoas então ficavam com dúvida, igual a Cleonice falou. Será que ele vai dar conta? Será que ele não vai? Mas ele era, assim, bem atencioso, sabe? Eu e a Cleonice, nós devemos muito a ele, porque ele nos ajudou muito nessa época aí, Logo quando ele chegou, então como nós estávamos aqui já desde o começo, então praticamente a gente mostrou alguns lugares para ele, algumas casas das pessoas que vinham na igreja, que não estavam vindo, e a gente foi mostrando para ele. Até então o pessoal ficou meio assustado, Porque toda mudança causa um desconforto, Aí o pessoal ficou meio assim, assustado. No dia da posse do pastor eu não estava, mas a minha mãe veio e as minhas irmãs também estavam. Aí falou que seguraram um pouquinho o pastor lá fora, até a despedida do pastor aqui, na época, pastor Júlio. Aí depois foi aquela limpa, Aí o pastor Eliezer, do jeitinho dele, todo amoroso, foi conquistando as pessoas, Eu pensei que ia vir um pastor pra cá, assim, mais velho e tudo, Mas aí quando eu vi o pastor Eliezer, era um menino, praticamente. Até brinquei com a mulher, O homem é magro, hein? Tá numa seca. Eu até brinquei com ele, o senhor chegou aqui, só parecia um cabo de guarda-chuva. Então, aí depois ele conversou comigo, tudo, aí me chamou para ser presidente do grupo de homens e tal, E daí foi tocando o barco, E a gente foi se apoiando aí e deu certo. Estamos juntos até hoje. Quando o pastor Robertini ministrou na vida deles, eu senti que eles seriam bem-sucedidos aqui. Lembrando bem disso, eu vi isso nele, que eles seriam bem-sucedidos aqui, que naquele momento em diante eles seriam os pastores aqui. Então essa foi uma impressão. Agora nós temos um pastor que vai cuidar do rebanho, vai cuidar da igreja, e aqui a gente vai ficar auxiliando eles. A primeira grande conquista, logo após a posse, foi o som da igreja, porque a gente fazia os cultos com uma caixinha amplificadora, e um microfone que o pastor havia ganhado do pastor Albertini. O irmão Josenildo, que era daqui da igreja, o irmão do pastor Carlinhos, ele emprestou um violão elétrico e o pastor tocava, e o
irmão Carlos, né? Carlos, que é obreiro aqui da igreja, e a Fátima, que é irmã do pastor Carlinhos, fazia o louvor. E então a primeira grande conquista foi o som, para a nossa igreja. E depois a gente foi comprando os instrumentos, né? Bateria, violão, teclado. A gente foi conquistando aos poucos. Depois a gente teve a grande conquista dos bancos. Eu lembro que foi muito emocionante. Os irmãos foram, né? Nós compramos bancos da igreja presbiteriana, pastor Marcos. Quando chegou o banco foi uma alegria só, foi uma grande conquista. Antes dos bancos nós conquistamos o piso, que também foi uma grande vitória. O pastor Ivan veio aqui, fez uma campanha e a gente levantou os recursos para poder colocar o piso na igreja. Então nós colocamos o piso, compramos os bancos, depois veio o forro e assim por diante, né? Ventilador, e a gente seguiu conquistando. Como toda igreja pequena que está crescendo, os recursos eram pouco, então sempre tinha a questão das campanhas financeiras que a gente fazia para arrecadar fundos. A gente tinha que fazer várias coisas, como a pastora acabou de falar. Então nós tínhamos que fazer mais banheiros ali, fizemos mais banheiro, construímos a cozinha que não tinha, enfim. Então a gente sempre estava fazendo alguma coisa. A igreja já passou por várias reformas, então a gente sempre estava fazendo as campanhas financeiras. Fizemos já campanha de nhoque, frango assado, já fizemos almoço, fizemos vários tipos de campanhas para poder arrecadar fundo. Algumas delas não deu certo, algumas delas deu errado, mas a gente não podia desistir, a gente não podia parar, a gente tinha que continuar. E aí a gente foi tocando e foi fazendo festa do cachorro-quente, na festa aí da cidade, aqui na frente, e depois do cachorro-quente vem surgindo o pastel, o X-salada, e assim fomos montando uma equipe para estar junto com a gente à frente, porque nós dois sozinhos não dá. E surgiu uma oportunidade de um rapaz que trabalhava na prefeitura, um amigo nosso. E ele era barraqueiro lá na Isapite e tal, na Feira da Bondade. E então ele resolveu vender, né, essa barraca e vender esse ponto dele lá na Isapite, né? Então a gente conversou tudo aí, trocamos ideia, o pastor achou uma boa, né? Ele até parcelou essa barraquinha para nós e tal, deu todas as diretrizes para nós começarmos a trabalhar e a gente começou, a gente encarou isso daí e fomos para cima. Então o pastor chamou para a gente tomar frente disso daí. Então a gente tomou frente. Outras portas se abriram, né? Não só na Feira da Bondade, a gente fez Isapite, a gente trabalhou em festa junina lá na Praça da Bandeira, vendemos muitos cachorro-quentes lá. E aí uma coisa que o pessoal gostou foi do molho, né? No cachorro-quente, porque o pessoal só põe a salsicha lá e aí, né, fizemos um molho, né? Incrementamos esse molho. Aí o pessoal gostou muito. E aí a gente foi surgindo, né? Outras festas que a gente foi participou de shows lá na Isapite, shows gospel lá, né? E graças a Deus sempre foi uma benção, sempre vendeu bem. E aí depois a gente começou também a pegar a cantina do Acampa Jovem, né? O Acampa Jovem lá na Camap. Então quer dizer, pegou isso daí sem saber mais ou menos como é que funcionava, mas a gente foi pegando o jeito e hoje a gente tem uma experiência nisso daí. Então uma festa que a gente vai fazer, a gente já sabe quanto vai gastar e quanto vai dar de lucro. Então isso daí, mas a gente já tem uma ideia. Graças a Deus a gente tem um pessoal bom hoje para trabalhar, né, que está com a gente aí, principalmente aí no X-salada, que dá muito trabalho, X-salada, e agora no pastel vamos ver. Então uma festa que está surgindo aí, a gente pode fazer até mais vezes. Mas graças a Deus a cantina nossa é uma bênção. Então depois a gente engrenou realmente numa campanha que deu certo, que foi a campanha do X-salada, que é uma campanha que a gente faz até hoje, né, que já é tradicional. Quando a gente fala de X-salada, todo mundo já sabe da qualidade. Então hoje quando a gente faz, a gente vende uma média de 700, 800 X-salada. Então é uma campanha que realmente está certo e a gente faz pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano. A gente faz a campanha do X-salada, ainda a gente faz, porque hoje nós estamos numa construção, construindo um novo templo e a gente sempre precisa fazer alguma coisa a mais. Eu comecei a ter lembranças, eu já tinha uns 6 anos de idade mais ou menos.
A lembrança mais viva, assim, da primeira lembrança que eu tenho, são das escolas bíblicas que eram feitas ali no fundo da igreja. Eu recordo de ver alguns irmãos da igreja que estão até hoje. Eu frequentava bastante a casa de alguns irmãos. Eu lembro de aqui ser uma grande família, por conta de eu frequentar a casa deles. Então eu tenho bastante lembrança de ver eles na igreja, no final de semana ir na casa deles. Aí eu chamava cada um, chamava um de tio, de tia, era o Valentim, tia Cleonice. O único que eu não chamava, que eu não peguei o costume de chamar de tio foi o Irineu. O Irineu, aquele jeitão dele assim, eu nunca... As pessoas que eram mais mansas já tinha mais intimidade para chamar de tio. Eu chamava o Valentim, chamava o Carlos, as pessoas mais tranquilinhas, as pessoas mais assim, eu ficava, oi, Irineu, tudo bom? Boa noite, paz. Então, mas eu sempre gostei de chamar as pessoas de tio, tia, por uma forma de carinho. E aí, com 16 para 17 anos, comecei o ITQ. Com 18 anos, eu me formei. E aí, com 22 anos eu fui levada à obreira e aí logo veio o convite para poder estar aí como pastora auxiliar. Então, para mim é uma honra hoje poder pastorear, né? E até hoje tem irmãos da igreja que têm dificuldade e eu não me importo de me chamar de pastora, assim como eu tenho dificuldade de chamar muitos irmãos da igreja pelo nome. Quando eu comecei a namorar, o Alexandre achava super estranho. Eu com quase 18 anos chamando, e hoje eu tenho 28 e ainda chamo muitos irmãos da igreja de tio, tia, porque é assim que eu enxergo mesmo, né? 25 anos, de 28 anos que eu tenho, é a minha família. Então foi aqui que eu cresci e quando eu chamo de tio e de tia é porque eu realmente tenho esse carinho, esse amor por todos os irmãos. Sou uma pessoa bem tranquila, eu não ligo das pessoas ficar falando, você já é pai, como você cresceu. Eu não ligo, eu acho gostoso as pessoas... Eu faço piada também, eu falo, o tempo passa, você já tá com cabelo branco, tem gente que nem tá com cabelo, né, Valentim? Então, eles brincam comigo, eu brinco de volta, é um negócio bem gostoso, por conta que é como eu falei, a gente é uma família, a gente tem intimidade, então, pra mim é normal. É gostoso ver como a igreja continua da mesma maneira. Quando eu era pequeno, ela ainda está aqui até hoje. Que quando eu era pequeno, minha mãe conta que eu andava debaixo dos bancos, engatinhando, eu dormia embaixo dos bancos. E hoje em dia eu consigo ver a minha filha fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu era pequeno. Então é gostoso ver que a igreja permaneceu em pé até hoje para poder ver a minha filha, e eu acredito que eu também vou ver os meus netos, os meus bisnetos, até Jesus voltar. A igreja, graças a Deus, começou a crescer. A igreja ela veio crescendo, nós começamos a fazer a campanha da chave da bênção, que se tornou algo tradicional da nossa igreja também. Durante todo esse tempo, nós só ficamos 2 anos sem fazer, que foi o período da pandemia, que não podia juntar pessoas. E de lá para cá, a gente veio fazendo essa campanha da chave da bênção, que é uma campanha evangelística, é uma campanha que a gente faz fora aqui do templo, sempre faz numa quadra, já fizemos em vários lugares essa campanha da chave da bênção aqui na nossa cidade. E então a igreja ela foi crescendo, foi se tornando conhecida, tinha o trabalho também dos pontos de pregação que a gente fazia no começo. Os principais pontos, né, de crescimento da igreja foi o culto nos lares, que veio antes da célula, né? O irmão Irineu, a irmã Célia, Valentim, Carlos. Esse foi a primeira estratégia de crescimento que Deus deu pra gente, foi o culto nos lares. Depois nós conhecemos, né, a Visão Celular, em 1999. Participamos do primeiro encontro, né, face a face, encontro com Deus no estado de São Paulo, lá na cidade de Sertãozinho, pastor Peraz, pastora Márcia. E a gente se apaixonou pela Visão Celular, né? E começamos a levar o pessoal para passar pelo encontro, participar de congresso de célula. E aí nós começamos a implantar as células, discipulado na igreja. E foi uma estratégia, assim, maravilhosa. O grande crescimento da igreja mesmo veio com as células. Quando nós implantamos as células na igreja, a igreja cresceu bastante e chegamos aqui
uma média de 400 pessoas e o templo se tornou pequeno. O templo aqui cabe 180 pessoas apertado e nós estávamos com 400 pessoas. E aí não dava mais para fazer num culto só e a gente teve que fazer 2 cultos. E aí veio o sonho, nós precisamos aumentar a igreja, como que a gente vai fazer? E aí eu comecei a procurar aqui, conversar com os vizinhos a possibilidade de comprar as casas do lado, mas o valor era muito alto, porque a pessoa não vai vender só o terreno, ela vai vender e a gente ia ter que derrubar a casa e tipo assim, a gente ia pagar 200 mil reais num terreno de 10 por 25, ia ter que derrubar a casa, então não compensava muito, aumentar só um pouco aqui também não compensava. Aí veio a ideia, nós vamos comprar terrenos e vamos construir um novo templo. E aí esse sonho veio com força no nosso coração, nós vamos comprar e veio a visão, né, de vender 1 metro quadrado por pessoas, fizemos um banner, irmãos, cada quadradinho que você comprar aqui é 1 metro, se você comprar 2 quadradinhos é 2 metros, se você comprar 3 é 3 metros, estipulamos lá um valor, nós temos uma visão para a igreja, nós vamos construir um novo templo, nós vamos comprar agora pelo menos uns 2, 3 terrenos, vamos construir um templo maior e injetamos isso na igreja e assim começou a visão. Só que o tempo foi passando e as coisas não aconteceu do jeito que eu esperava, as coisas foram encarecendo, terra foi ficando cada vez mais caro e eu confesso que chegou uma hora que eu falei que não iria conseguir, ia ter que abortar esse sonho, de repente aumentar um pouquinho aqui, ver o que dava para fazer, mas o sonho mesmo lá dentro era comprar terrenos e construir um novo templo. Mas chegou um tempo que eu confesso que eu desanimei, porque o valor era muito alto e a igreja não tinha condição, os irmãos não tinham condições financeiras de ajudar realmente como precisava para a gente comprar os terrenos. Mais uma vez eu fui numa convenção e o pastor Mário de Oliveira, ele falou que nós tínhamos que buscar estratégias, que nós tínhamos que pedir sabedoria de Deus para que a gente pudesse conquistar as coisas. E aquilo entrou no meu coração. E aí quando eu vim aqui para Tupã, nós voltamos da convenção, eu fiquei sabendo de uma casa, um sobrado que estava vendendo e um preço assim, a pessoa estava querendo vender rápido porque estava querendo comprar uma outra propriedade e eu lembro que nós tínhamos um pouco do dinheiro, não tínhamos todo o dinheiro, mas eu falei, eu vou lá tentar. E conversei com a pessoa, pagamos 100 mil reais nessa casa, só que nós tínhamos só 70 mil. E aí eu falei, não, te dou 70 mil e você parcela para mim os 30 mil. Fiz uma proposta para a pessoa aceitou. E aí nós compramos essa casa. Depois pagamos as parcelas que tínhamos que pagar, mas a ideia era vender essa casa por um preço melhor. E aí nós começamos a orar para que nós vendêssemos essa propriedade. E Deus então abençoou que nós conseguimos vender essa propriedade. Compramos por 100 mil e vendemos por 170 mil reais. Então conseguimos dar um salto. E aí eu falei, não, agora eu vou atrás de um terreno. E tinha os terrenos aqui na rua Vista Alegre, que é aqui do Renato Seco, e eu fui conversar com eles, pedindo para que eles me vendessem um pedaço do terreno ali. E para você ver como é que é a coisa, né? Antes eu já tinha conversado com eles e falou, não, nós não vamos vender lá não, porque nós temos outros projetos lá, talvez nós vamos construir o supermercado lá, que aqui também está apertado, talvez nós vamos construir um mercado maior lá, então a gente não vai vender. Mas quando é de Deus, é de Deus. Quando eu fui lá falar para eles, e aí me vende um pedaço lá do terreno, e aí primeiro eu falei com a Clarice, ela falou assim, eu vou falar com o Renato. Vou falar com o Renato porque nós estamos com um projeto de comprar a casa aqui do lado. Porque nós queremos ampliar o mercado, nós já estamos aqui, e para construir outro mercado, nós achamos melhor comprar a casa aqui do lado. E depois eu voltei lá, ela falou assim, o Renato concordou, nós vamos vender um pedaço para você lá. Aí ela falou, quanto que você precisa? Aí eu falei com ela, e aí ela falou assim, não, nós vamos vender para você 15 metros de largura por 60, que é o comprimento, do terreno. Dá para você? Falei, dá. Falei, mas quanto que vocês querem? Ela falou, nós queremos 220 mil reais. Eu falei, olha, eu não tenho todo o dinheiro, eu tenho 170 mil reais. Se vocês parcelar o resto para mim, nós vamos comprar. E aí conversou com ele, nós conversamos, e ele falou, não, tudo bem, então você me dá os 170 mil e o restante eu parcelo para você. Estipulamos um valor lá e assim nós compramos então o terreno. Graças a Deus pagamos todas as parcelas sem atrasar nenhuma parcela, e aí nós adquirimos os terrenos e depois veio o desafio de começar a construção. Aí começou o desafio realmente da construção do novo templo. Fizemos o lançamento da pedra fundamental, injetamos nos irmãos, levamos os irmãos lá, e aqui vai ser, fomos lá, fizemos uma campanha, consagramos o terreno, ungimos o terreno, aquela coisa
toda, que pastor faz, e aí vamos, irmãos, e olha, Deus começou a abençoar, fizemos o projeto, fizemos o alicerce. Eu lembro que só o alicerce ficou R$80 mil na época, porque nós fizemos uma fundação lá para Sobrado também, para fazer galeria, né? Então nós fizemos uma fundação muito forte lá mesmo, para suportar uma galeria que futuramente, se precisar, ela tem essa fundação para isso. Começamos a levantar as paredes e hoje, graças a Deus, estamos com as paredes todas erguidas, estamos já coberto, o templo já está coberto, já está toda rebocada. É claro, depois veio a pandemia, tivemos essa dificuldade também financeira e deu uma atrasada na construção, mas agora nós estamos na reta final, que é a fase de acabamento. Muitas coisas, né, que aconteceu na minha vida, eu não tinha planejado. Até um certo ponto da minha vida, eu nunca imaginava que eu seria pastor. Eu nunca pensava que eu seria pastor. Então foi algo que aconteceu assim, que foi um chamado de Deus mesmo. Porque eu achava que eu não tinha capacidade, que eu sempre admirei muito, né, o meu pastor. Eu achava que eu não conseguiria chegar no patamar deles, então eu não sonhava em ser pastor. Então realmente foi um chamado de Deus para o ministério. E o projeto de cidadania também foi a mesma coisa. Eu nunca imaginei que eu poderia ser um agente político, que eu poderia participar do projeto de cidadania, que não existia também na igreja. Passou a existir de um tempo para cá. A igreja começou a abrir a visão para esse projeto de cidadania, para a importância que a igreja teria, né, de ter os seus representantes nas casas de leis, porque a igreja já via lá na frente. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, né, com tantas ideologias que é contra a nossa fé, contra aquilo que a igreja prega, os nossos princípios. Então a igreja, os nossos líderes lá atrás já tinham essa visão de hoje, né, da guerra que nós enfrentamos hoje, a luta que nós temos para barrar, para ser contra as ideologias do aborto, da legalização das drogas, tantas outras coisas, né, que estão querendo legalizar hoje. Então eu não pensava, não imaginava que eu poderia então ser um representante da igreja, mas foi algo assim que também começou a nascer no meu coração muito forte. Já tinha uma pessoa que era o representante da igreja, não começou comigo, já tinha uma outra pessoa que tinha sido escolhido a princípio, e essa pessoa então já vinha exercendo esse papel, mas assim eu achava que faltava alguma coisa na representatividade realmente, como a igreja precisava, da visão que a igreja precisava de um representante para realmente defender esses interesses que a igreja precisava ter ali naquele lugar. Então eu me coloquei à disposição com o pastor Walter, e aí ele também percebeu isso, terminou esse ciclo com essa pessoa, e ele me chamou lá, ele falou: olha, vamos então lançar você, mas nós vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Nós vamos lançar 2 candidatos, você e uma outra pessoa. Então nós fizemos essa experiência e infelizmente não deu certo. Faltou muito pouco voto, tanto para mim como também para outra pessoa, e naqueles 4 anos a igreja não teve representante, porque não alcançamos, apesar de faltar pouquinho, mas pode faltar um voto, se não alcançou não deu, então não foi possível. Mas depois, na segunda vez, graças a Deus, nós conseguimos o objetivo, fui o candidato mais votado da cidade, depois veio o segundo mandato, graças a Deus conseguimos chegar, alcançar o objetivo também. Então estou aí no meu segundo mandato, cumprindo essa missão também de cidadania, e nesses 2 mandatos nós fizemos vários projetos que defendem a família, que defendem os nossos princípios cristãos. Também temos ajudado a cidade com recursos, com emendas parlamentares, que o pastor Jefferson Campos, que é o nosso deputado federal, tem mandado para Tupã, também o pastor Carlos César, que é o nosso representante deputado estadual da nossa igreja, que todos os anos eles mandam recursos para Tupã, da emenda deles, e nós temos destinado talvez para abertura de rua, como já abrimos rua aqui perto da igreja, iluminação, recapeamento de ruas, ajudamos também a saúde já na nossa cidade, secretaria, como a Secretaria de Agricultura, a gente tem ajudado bastante, principalmente nesse segundo mandato. Então esse é o papel, nosso de cidadania, defender os nossos princípios, família, os princípios cristãos, mas também ajudar a cidade, com os projetos, ajudar a nossa cidade na administração dela, trazendo esses recursos financeiros que a cidade também precisa bastante.
Nesses 25 anos nós tivemos muitas conquistas, nós tivemos também momentos difíceis e o maior deles foi a pandemia, porque fomos todos pegos de surpresa e não poder cultuar junto com os irmãos, com a nossa família, foi muito difícil. Entrar aqui na igreja para gravar os cultos e ver os bancos vazios era muito difícil para nós. Perdemos pessoas queridas aqui da igreja, familiares. Foi um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. E ao retornarmos, quando foi liberado para termos os cultos presenciais, não foi fácil também, porque tínhamos que ter espaços, entre as cadeiras, poucos irmãos, usar máscara, não podia ter o contato, que é tão gostoso poder apertar a mão, poder abraçar, poder ver o rosto do irmão, sorrir. Então esse foi o momento mais difícil que nós vivemos, mas graças a Deus nós superamos, vencemos e hoje nós estamos aqui podendo cultuar a Deus com alegria e aprendemos muito nesse tempo. Crescemos muito, aprendemos que o nosso Deus, Ele está conosco em todo o tempo. E Ele é muito bom, Ele não nos falta. No tempo difícil, no tempo de dor, no tempo de tristeza, Ele esteve conosco, nos ajudou, nos confortou, nos consolou, nos fortaleceu e nos trouxe até aqui. Hoje nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Então foi em Tupã que nós tivemos grandes vitórias, grandes guerras, grandes batalhas, também essas grandes conquistas de poder criar a nossa família. Foi em Tupã que nós realmente, eu digo que em Araçatuba, praticamente a gente só casou em Araçatuba e logo depois a gente veio para a região aqui. Linópolis foi a prova para ver se realmente a gente tinha o chamado para o ministério e Deus nos trouxe para Tupã, porque Tupã foi o lugar que Deus escolheu para que nós pudéssemos criar a nossa família. Então agora tem a Lara, que é uma tupanhense também, tem a Manu, que é uma tupanhense, chegou a Diele também na nossa família, a nossa nora, chegou o Alexandre, o nosso genro também, e graças a Deus nós amamos Tupã, estamos muito felizes aqui, temos sonhos, temos objetivos de terminar a construção do novo templo, estamos retomando novamente, queremos crescer muito, queremos ganhar muitas almas. Eu digo que esse ano de 2023 é o ano da retomada, porque até 2022 a pandemia estava pegando ainda, mas 2023 a pandemia deu aquela controlada e as pessoas perderam o medo. Teve gente que demorou muito para voltar para a igreja com medo, e agora a gente percebe que as pessoas estão voltando, as pessoas perderam o medo da pandemia, estão voltando para a igreja. Claro, alguns nunca voltaram mais, acabaram desanimando, outros demoraram para voltar. Então eu acredito que esse ano é o ano da retomada, e 2024 eu acredito que nós vamos para cima e nós vamos retomar novamente e nós vamos voltar a crescer com muita força. Nesses 25 anos, da Igreja do Parque Piranga, realmente nós temos só agradecer a Deus pela bondade, pelo amor, pela misericórdia dele. O nosso desejo é que todos possam continuar crescendo, se desenvolvendo. Sempre nas nossas orações nós buscamos a Deus pedindo para que essa igreja, ela possa fazer a diferença, que seja uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja que tenha a visão do reino. E nós louvamos a Deus porque temos filhos que hoje são pastores, como o pastor Carlinhos, pastora Li, pastora Célia, pastor Edilson. Temos a Laisa, que está no campo missionário. Temos a Maís, o Diogo, que estão se preparando para voltar para o campo missionário ano que vem. Então esse é o nosso desejo. E os vários missionários que temos aqui na nossa cidade, que estão nos hospitais, que estão lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, nas escolas. Então nós louvamos a Deus, e a mensagem que eu deixo é que não importa o que aconteça, que você possa continuar firme com Jesus, seguindo esse caminho, porque
nós estamos aqui de passagem, nós estamos voltando para a casa do Pai. Eu desejo que venham muitos outros anos, não sei o que Deus tem reservado para nós, mas sem dúvida nenhuma, eu não estaria preparada para o futuro que Deus tem para mim, se não fosse essa igreja que me amou, que me acolheu, que acreditou no chamado de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor nos sustentou até aqui e Ele vai continuar nos sustentando até que Ele venha. Eu acredito que a nossa igreja é fonte de água viva, vai mandando pessoas para vários lugares para poder expandir um pouco, porque a gente está aqui há 25 anos, mas a gente também pode falar que agora uma parte de nós estamos em Samorão, uma parte de nós está lá com a pastora Célia na igreja dela, uma parte de nós está lá com a Laisa no ministério lá dela de missões, uma parte nossa está com o Diogo e com a Maísa também na parte de missões. Então a nossa igreja está aqui há 25 anos, vai vir mais 25 anos, a gente vai continuar aqui acolhendo as pessoas de Tupã e região, e eu acredito que essa é a missão da nossa igreja, fazer a diferença em Tupã, mas não só em Tupã, e sim para as nações, para o Brasil e etc. Esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós. Então eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão. Como o salmista disse, estamos alegres porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Josué fala também, né? Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então somos gratos por cada pessoa, todas aquelas que estão conosco até hoje. Tem pessoas que estão com a gente aqui há 25 anos, tem pessoas que estão conosco aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos, há 1 ano. Então a gente fica feliz porque às vezes a gente fica pensando, né, como que as pessoas seguem a gente, acreditam naquilo que a gente fala, se coloca debaixo do seu pastorado, vê você realmente como uma liderança, como uma autoridade espiritual. Então isso não é tão fácil assim. É assim, eles escolheram nós. Não fomos nós que escolhemos as pessoas, elas escolheram nós, para nós sermos pastores deles, para nós sermos líderes deles. Então a gente está trabalhando para ganhar almas, mas é as pessoas que escolhem se quer congregar aqui ou se vai congregar em outro lugar. Então fica aqui a nossa gratidão por cada pessoa que aqui congrega, que nos escolheu, que acredita no nosso chamado, acredita no nosso pastorado, desde a que está conosco os 25 anos, e desde aqui foi batizada no último batismo agora. Gratidão, gratidão, que Deus nos ajude a continuar essa caminhada. Nós estamos aqui de passagem, não sei até quando nós vamos continuar, mas queremos realmente deixar um grande legado e a gente espera que a gente consiga fazer muito mais por essa cidade, por essa comunidade e realmente alcançar mais almas para o reino de Deus. Parabéns, Igreja do Parque Ipiranga, pelos seus 25 anos. Nós fazemos parte dessa história. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas.